Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Hoje chegamos ao final do Evangelho de São João. João, o discípulo do amor. Capítulo 21. Aqui neste capítulo, nós temos a última aparição de Jesus ressurreto aos discípulos. Jesus ressuscitou, apareceu algumas vezes aos discípulos e a outras pessoas também, não só os 12 discípulos. E agora ele aparece a 7 discípulos, a Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e outros 2 de seus discípulos. Os discípulos tinham ido pescar. Pedro diz, vamos pescar. Aí eles foram pescar. Passaram a noite inteira pescando. Não conseguiram pegar nada. Aí voltaram de manhãzinha, de manhã, chegando perto da praia, viram um homem lá na praia. E esse homem acenou para eles. Só que eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. E aí, esse homem, Jesus, lhes disse, lançai a rede do lado direito do barco e achareis peixe. Eles obedeceram e lançaram as redes. E a rede se encheu de enormes peixes, se encheu muito. Aí Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, a qual, apesar de tantos peixes, não se rompeu. 2 milagres. O primeiro milagre, eles não tinham pescado nada durante a noite inteira. Ao mandado de Jesus, lançaram a rede e a rede encheu-se de grandes peixes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos. Ele apareceu outra vez também, mas aos discípulos foi a terceira vez. Então, Jesus tinha contas a acertar com Pedro. Nós nos lembramos que ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus preso, sendo encaminhado para julgamento, ele negou a Jesus vergonhosamente perante pessoas simples. Ele negou vergonhosamente a Jesus 3 vezes. Se arrependeu, chorou muito por causa disso. Então Jesus tinha contas a acertar com o apóstolo Pedro. Eles comeram quando recolheram os peixes e foram para a praia. Jesus já tinha preparado lá peixes e tinha preparado uma refeição para eles. Depois de haverem comido, Jesus olha para Simão e faz uma pergunta para Simão. Preste atenção. Ele diz assim, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe respondeu, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Meus amados, esse texto foi escrito em grego, o grego popular daquela época, que se chamava grego koiné. E a língua grega tem 4 palavras para amor. 4 palavras, cada uma delas significando, indicando um tipo específico de amor. É uma língua extremamente rica. Nesta passagem aparecem 2 palavras para amor. Infelizmente, quase a totalidade das traduções em português traduzem do jeito que eu li para vocês. Jesus, ao perguntar para Pedro, ele usa uma palavra que indica um tipo de amor.
Aí Pedro responde com outra palavra que indica outro tipo de amor. Duas coisas a notar. Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Simão, filho de quem? Filho de Jonas. Filho de um descendente de Adão e Eva pecador. Simão, filho de Jonas. Portanto, filho de Jonas e filho de vários outros pecadores até chegar em Adão. Simão, descendente de Adão e Eva, nascido pecador. Morri naquela cruz, no teu lugar, para pagar o teu pecado. Ressuscitei para te conceder vida eterna. Isso Deus oferece a todos nós. Ele fez isso por Simão Pedro e fez isso para nós. Nós sabemos que quando Jesus conheceu Simão, ele trocou o nome de Simão para Pedro. E Jesus passou 3 anos e pouco aqui no seu ministério. O seu ministério durou 3 anos e pouco. Ele tinha mudado o nome de Simão, portanto, durante 3 anos e pouco, ele chamou Simão de Pedro. Era o novo nome de Pedro. Pedro não era mais Simão, ele era Pedro. Jesus o chamava de Pedro. Pedro, um dos discípulos do Senhor. Mas aqui, nesse último contato, antes de subir ao céu, Jesus ressuscitado, ele, olhando para Pedro, diz: Simão, filho de Jonas, ser humano, herdeiro de Adão e Eva, manchado pela raiz do pecado dentro da alma, dentro do seu coração. Simão, filho de João, homem, herdeiro do pecado, homem pecador. E aí ele pergunta para Simão: você me ama? Ele diz assim, em grego está agapansme, verbo agapau. Agapansme, você me ama do jeito que eu te amei? Morri por você. Você me ama incondicionalmente, você me ama sem nenhum outro interesse. Eu te amei, morri por você. Você me ama desse jeito? Esse é o amor divino. Qual a definição de Deus? Deus é amor. E Ele enviou o seu Espírito Santo para produzir em você e em mim, em todo aquele que nele crê, o amor de Deus. O amor agapau, o amor agape. Agape. É esse tipo de amor que o Espírito Santo procura desenvolver no teu coração e no meu coração. É um amor que ama ao ponto de morrer pelo outro, se necessário. Se necessário. O mais importante é a vida do outro. É um amor que veio para servir e não para ser servido. Simão, filho de João, filho de Jonas, pecador, você me ama? Agapas-me, do jeito que eu te amei? Pedro diz: tu sabes que te amo. Sabe qual a palavra que está no grego, no original? Ele, se respondesse com o mesmo verbo que Jesus usou para perguntar se ele o amava, Jesus perguntou: agapas-me, você me ama do jeito que eu te amei? Ele tinha de responder: agapou-se. Mas não, o que está registrado no Evangelho de João é que Pedro usou outra palavra. Ele diz: tu sabes que eu gosto de você. No grego está filose, do verbo filéu, gostar. É o gostar que há entre amigos, gostar que simboliza, que representa a amizade. Jesus, na primeira pergunta que falou para Simão, filho de João, o ser humano pecador: você me ama do jeito que eu te amei? Você disse que estava disposto a morrer por mim. Você realmente faria isso? Aí Pedro responde. Simão, filho de Jonas, responde: eu gosto de você. Você sabe todas as coisas. Eu gosto de você. Você sabe que eu gosto de você. Respondeu-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Quem gosta de Deus é aquele que só quer ver benefício para si. Ele quer ser cuidado, protegido e abençoado. Então Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Lucas,
está registrado que Jesus disse para Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tempos antes, quando Jesus estava no seu ministério, ele vendo a personalidade de Pedro, vendo como Pedro agia, ele disse: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E é o que ele está fazendo aqui: apacenta os meus cordeiros. Viva para servir, e não para ser servido, e não para se engrandecer, e não para alimentar o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho. Viva como servo, como servo. Foi assim que eu vivi entre vocês, até o ponto de morrer por vocês. Apacenta os meus cordeiros. Gostar de Deus só não basta. Você ama ou gosta? Essa pergunta que Jesus fez a Pedro, ele faz a cada um de nós. Amas-me do jeito que eu te amei? Ou apenas gosta de mim? Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, agapas-me? Você me ama do jeito que eu te amei? Respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu gosto de você. A segunda pergunta, Jesus pergunta: amas-me do jeito que eu te amei? Agapas-me? Pedro responde. Simão, filho de Jonas, responde: eu gosto de você. Eu gosto de você. Aí Jesus repete: apacenta as minhas ovelhas. Só gostar de Deus não resolve. Só querer o bem bom de Deus, a bênção de Deus para você não resolve. Só querer que Deus te ajude, que todo mundo te ajude e te engrandeça, e você seja o tal, e você apareça como aquele mais importante. É o que sempre fazia Pedro, né? Em toda situação, quem mais aparecia dos discípulos? O Pedrão. Pedrão era o líder mesmo. Era o líder mesmo. Ele estava servindo a si mesmo. Jesus disse: gostar só não basta. Apacenta as minhas ovelhas. Fortalece os teus irmãos. Converta-se da atitude que você tem normalmente, uma atitude egoísta. Seja altruísta, viva para servir. Que a sua motivação não seja ser servido, aparecer e se engrandecer. Quando te converteres, que está registrado em Lucas, Jesus diz: quando te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Converter-se é mudar de direção. Você está indo numa direção, então você para e volta para trás. É deixar de agir e viver na carne. Deixar de viver para satisfazer o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho. Deixar de viver querendo ser servido. Converter-se é mudar de direção. Tenha um novo propósito. Um novo propósito. O objetivo da sua vida não é ser servido, é servir, é pastorear, é fortalecer os seus irmãos. Não só para Pedro ele diz isso. O objetivo de cada um de nós, como cristãos, o propósito da nossa vida é ser útil aos nossos irmãos, é ser útil a Deus, realizando o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus veio para servir, é exemplo para nós. Devemos viver para servir, não para ser servido. Louvado seja Deus. Recordando, na primeira vez Jesus pergunta: você me ama do jeito que eu te amei? Pedro responde: eu gosto de você. Na segunda vez, Jesus pergunta do mesmo jeito: você me ama? Agapas-me do jeito que eu te amei? Pedro responde: eu gosto de você. Jesus diz: não basta só gostar. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus faz a pergunta. Só que nessa terceira vez, Jesus não pergunta para Pedro: agapas-me. Nessa terceira vez, Jesus muda o verbo. Olhando para Simão, filho de Jonas, na terceira vez ele diz: fileis-me. Você gosta de mim? Meus irmãos, o que aconteceu com Pedro? Com Pedro, na realidade, ele era Simão mesmo. Não tinha se convertido naquele que serve o seu próximo. Ele vivia para satisfazer a si mesmo, para aparecer como tal. Qual a motivação de Pedro? Era ele mesmo. Qual é a nossa motivação? Deus sabe.
Então, nessa terceira vez, Jesus pergunta para ele: você gosta de mim? O que aconteceu? Simão entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez. Amas-me está aqui, né, em português, mas no original tá: você gosta de mim? Simão, você gosta de mim? Aí Pedro se entristeceu porque ele percebeu a imensa distância entre amar e gostar. Amar é extremamente mais elevado do que gostar. Só quando Jesus muda o verbo. Primeira pergunta: agapas-me, você me ama do jeito que eu te amei? Segunda: agapas-me, você me ama do jeito que eu te amei? Terceira pergunta: fileis-me, você gosta de mim? Aí Pedro cai na real. Descobre que gostar não é amar. E responde: ó, meus irmãos, quando eu li pela primeira vez esse texto, sabendo como estava no grego, eu esperava que Simão respondesse como Pedro. Entristeceu-se, arrependeu-se. Eu esperava que ele dissesse: agapou-se, eu te amo como você me ama. Mas sabe qual foi a resposta dele? Está no original grego. Senhor, respondeu-lhe Simão, filho de Jonas: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que gosto de você. Aí Jesus lhe diz o estribilho: apacenta as minhas ovelhas. Deus é amor, Deus é amor, refúgio seguro para o pecador, meu Deus é amor. Jesus mostrou a essência de quem é Deus. Ele veio a esse mundo por amar a você e a mim, por amar a todos os seres humanos. E aqueles que aceitam o seu amor se tornam seus discípulos para aprender com ele. Então, ele enviou o seu Espírito Santo para nos ensinar a amar. O Espírito Santo está produzindo em você e em mim o amor de Deus, se nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar. Amamos a sua palavra, porque ela limpa a nossa alma, ela lava a nossa alma, ela purifica o nosso ser, ela muda o nosso modo de pensar, de sentir e de agir, ela muda as nossas motivações. Meu amado, minha amada, Pedro, nesse texto aqui, no final do tempo em que Jesus estava aqui na terra, Jesus ressuscitado um pouquinho antes de subir aos céus, pela última vez se encontra com os discípulos e diz: você me ama ou gosta de mim? Eu preciso de você, para que a obra que eu comecei você continue a realizar. Seja pescador de homens. Não é só para Pedro esse mandamento, não, esse comissionamento. Pedro quer que você e eu sejamos pescadores de homens. Para ser pescador de homem, tem de viver para servir. Viver para servir. Apacenta as minhas ovelhas. Que Deus possa criar em você e em mim o seu verdadeiro amor. O amor agape. Não é ágape, como todo mundo diz, não. É agape, do verbo agapau. Amar com o mesmo tipo de amor de Deus, que te coloca como servo do seu próximo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo esteja tocando profundamente no coração de cada um de nós. Tu escolheste esta pessoa para ver e ouvir este vídeo, para ouvir a tua palavra. E a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra transforma o nosso coração, transforma a nossa alma, transforma tudo o que nós somos e até cura o nosso corpo. A tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, nela está o poder de Deus. E o Espírito Santo que está dentro de nós, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, quer produzir esse amor abundante, esse amor que se coloca à disposição de Deus, servindo ao nosso próximo. Os irmãos de Jesus, a quem Pedro deve servir, as ovelhas de Jesus, a quem Pedro deve servir, são as pessoas que Deus coloca na sua vida e na minha vida. Vivemos para servir e glorificar o nome de Deus, amando como Ele nos amou. Deus é amor. Seja amor pelo poder do Espírito Santo que habita em nós.
Aleluia! Glória a Deus!